Olá, eu sou Edgar Amazonas, filho e cofundador da Symmetry, e vamos lá mais um episódio daquele que a gente chama de visão quant sobre os investimentos. Nesses episódios a gente vai pegar e fazer uma análise quant em cima de situações, principalmente situações baseadas em análise fundamentalista e análise técnica, tá? Então a gente pega não só isso, não só análise fundamentalista em análise técnica, mas também situações até mesmo macroeconômicas ou microeconômicas no Brasil e no mundo, tá? Então é essa visão quântica que a gente vai colocar sobre os investimentos. No episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre uma crise que está lá na Turquia, tá? Então será se essa crise lá na Turquia afeta de alguma forma o Brasil? Então nesse vídeo de hoje a gente vai discutir exatamente sobre esse ponto. Só lembrando para quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Edgar Amazonas, filho e cofundador da Symmetry. E a Symmetry, ela desenvolve soluções baseadas em machine learning, inteligência artificial, ciência de dados para apoio a investimentos de renda variável, trades de curto, de médio e de longo prazo. Então esse é o nosso foco. A gente desenvolve essas soluções exatamente para tirar esse estresse do investidor. Então vamos lá ao vídeo de hoje. Então, como eu falei anteriormente, a nossa proposta no nosso vídeo de hoje, a gente vai trabalhar sobre exatamente a crise na Turquia. Talvez você nem tenha ouvido falar ainda sobre essa crise na Turquia, ela está acontecendo nessa semana, a gente está falando aqui a última quinzena de março de 2021. O que é essa crise na Turquia e se essa crise na Turquia ela afeta de alguma forma os negócios, a Bolsa Brasileira. Então a conclusão que a gente vai ter é em torno exatamente desse ponto. Então talvez você nem saiba o que está acontecendo lá na Turquia, então vamos dar esse background para você. Então o que aconteceu? A crise na Turquia, ela veio exatamente a partir do ponto aí de demissão do presidente do Banco Central, a partir de uma decisão do presidente Erdogan. Mas o que acontece? O presidente, para quem não conhece, o presidente Erdogan é um cara lá que é bem parecido com a política, o estilão do presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Então o que acontece? O Erdogan, ele convidou esse presidente do Banco Central, se não me engano, no ano passado, a gente está falando de 2019, 2020, mas não interessa esse ponto. Interessa que ele convidou esse cara lá para ser o presidente do Banco Central da Turquia, mas ele começou a implementar, o presidente do Banco Central, ele começou a implementar a política de aumento, né, da taxa de juros. Política tal que possivelmente vai começar a ser difundida globalmente. Inclusive aqui no próprio Brasil, a taxa Selic já aumentou, né? Então a tendência é globalmente ao ver esse aumento dessa taxa, desses juros, exatamente para segurar a inflação. Mas enfim, então aconteceu a demissão do presidente do Banco Central turco, e o que acontece? A consequência disso foi uma consequência que a gente até conhece, porque a gente pode estar se imaginando, né? Será se isso aí que aconteceu lá na Turquia pode se repetir no Brasil e tal? A gente não vai discutir essa questão que, na verdade, possivelmente vai acontecer, ou seja, até já aconteceu alguma coisa bem parecida aqui no Brasil, através do Bolsonaro fazendo essa ingerência em cima de órgãos públicos como o Banco Central, Ministério da Fazenda, né, Ministério da Saúde e todos os outros ministérios aí. Então ele tem essa característica de centralização do poder, né? A gente poderia dizer dessa forma. Então o que a gente vai discutir não é essa questão, né? Se aconteceu lá na Turquia, então vai acontecer alguma coisa parecida aqui no Brasil. Pode acontecer, mas não é esse ponto que a gente vai discutir, tá? Mas voltando à questão. Então a crise na Turquia, através da demissão do presidente do Banco Central lá, ele teve uma consequência aí, né? As consequências foram: a moeda turca, ela caiu 17%, ou seja, foi uma queda bem considerável, frente ao dólar, obviamente, né? E a bolsa turca, ela teve aí 2 circuit break, e a gente já conhece essa história do circuit break, né? Então aqui a bolsa turca enfrentou exatamente 2 nesse exato momento lá que teve, que está em crise lá devido a essa demissão lá do Banco Central, do presidente do Banco Central. O índice BIST, esse índice BIST é parecido ao nosso índice Bovespa, ele chegou a cair 9,79% no dia. Então essas foram as consequências imediatas lá com a crise na Turquia. A gente já vai chegar ao nosso ponto aí, que é exatamente fazer uma análise da correlação que a gente faz aqui na Symmetry, né? A gente pega esses dados e transforma em alguma coisa para você tirar um insight, tá?
Dentro dessa coisa aqui que a gente vai falar, é exatamente se de repente você tem interesse em investir em mercados emergentes. Possivelmente você já até investe. Tanto o Brasil como a Turquia, eles compõem um ETF chamado de EEM. Nesse momento que a gente está falando, aqui o EEM, ele tem Emerging Market, né, exatamente o que é um ETF de Emerging Market, dentre outros vários países, né, ele tem lá o Brasil e a Turquia, o Brasil com 4,35% e a Turquia apenas com 0,35%. Esse valor pode variar dependendo do momento que você está vendo aqui esse vídeo, tá? Então aqui, como consequência, tá? Vamos avaliar aí como que o mercado global enxerga os países considerados pares internacionais como os emergentes Brasil e Turquia, tá? Ou seja, de acordo com essa análise de dados que a gente vai fazer, na verdade a gente vai ver como o mercado americano, o mercado europeu, mais especificamente o mercado aqui que a gente está colocando aqui, enxergaram essa situação aí na Turquia, tá? Então a gente vai olhar o cenário aqui das bolsas globais. Quando eu falo globais, algumas que a gente pegou as principais, né? E algumas emergentes relacionadas exatamente à Turquia. Então a gente tem aqui a própria Turquia, através do índice BIST, caiu menos 9,79%, e o Brasil menos 1,07% naquele momento lá que teve essa crise na Turquia. A África menos 1,21%, Reino Unido já não houve mais uma queda, assim, uma subida de 0,26%, Alemanha mais 0,25% e Estados Unidos, através do S&P 500 e da Nasdaq, mais 0,7% e mais 1,23%, respectivamente, tá? Então, essa situação que a gente pode já tirar de insight é que o mercado, tanto europeu quanto os Estados Unidos, não impactaram praticamente em nada com isso, tá? E aí o que acontece? Essa queda, tanto no Brasil quanto na África do Sul, ela pode ter, de alguma forma, alguma influência lá da Turquia, mas não necessariamente, né? Essa situação que houve na Turquia, ela tem características de ter sido uma situação local que impactou localmente, tá? Pode, de repente, expandir para uma crise maior, principalmente começando pelos países emergentes? Pode, tá? De repente, se tiver um país com uma relação muito forte de comércio com a Turquia, isso impacta os bancos que investem, que financiam parte da indústria de um determinado país, pode ser impactado, e aí começa uma reação em cadeia de consequências até globais. Mas nesse caso específico, aí a gente vai ver. Possivelmente não é, mas aí não vou dizer que sim, não vou dizer que não. A gente tem que ver o andamento do negócio, tá? Então, nesse momento, é essa situação que a gente tem aqui com relação ao cenário lá da Turquia. Mas, como eu falei para vocês, a gente precisa entender aqui como funciona a situação de uma maneira de dados, tá? Então, eu vou correr aqui, vou mostrar para cá, para vocês aqui na nossa tela, algumas questões que você tem que entender. Então, aqui o que eu vou fazer, né? Eu vou mostrar para vocês aqui 3 passos iniciais para a gente gosta de reforçar essa questão, né, de que você entenda o que é volatilidade, tá? Então, eu vou mostrar primeiramente aqui 3 pontos, aqui 3 passos para você entender o que é volatilidade, tá? Primeiro, você tem que entender que um determinado ativo, eu vou fazer aqui um gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui pode ser o tempo, né? Então, o que acontece? Esse tempo aqui a gente pode estar falando em segundos, tá? A gente pode estar falando em segundos, pode estar falando em minutos, também em horas, e aí vai, né? Dias, meses, tá? Não importa aí, até ano, tá? E aqui a gente tem o preço do ativo, tá? Esse preço do ativo é em uma determinada moeda. Pode ser, como a gente está falando aí, da moeda turca, né? Pode ser da moeda brasileira, pode ser da moeda americana, não interessa, tá? E aí você tem um determinado ativo. Esse ativo ali, ao longo de um tempo, ele vai crescendo, né? Ou caindo, ou vai de lado, com uma determinada volatilidade. Então, a partir desse gráfico aí, né, que a gente tem aí de preços, isso aqui você pode ter aqui um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai ser gerado da volatilidade, né? Se eu tirar essa tendência aí, eu vou ter algo desse tipo, né? Então, o que a gente vai ter aqui é a variação do preço, tá?
como eu falei para vocês, essa variação do preço aqui também, considerando o tempo aqui, da mesma forma, pode ser dias, podem ser minutos, horas, não interessa, tá? Então essa variação aqui pode ser uma porcentagem, então vou colocar aqui porcentagem, tá? Como eu falei lá, num período de tempo, pode ser de minutos, de segundos até chegando a meses ou anos, mas não interessa, tá? A partir desse preço, a gente tem a variação dos preços, tá? E o que acontece? A partir dessa variação do preço, eu posso gerar o que a gente chama de distribuição de probabilidades, tá? Essa distribuição de probabilidades, ela vai ter um comportamento aí parecido com um sino, né? Eu não vou entrar em detalhes, que isso aqui é uma questão matemática, tá? Mas só para você entender aqui, então bem aqui no meio vai ter zero, tá? Zero é exatamente esse zero que está aqui desse eixo aqui, ou seja, a média, né? Então se espera um valor zero, em média, tá? E também você considera aqui um desvio padrão, tá? Esse desvio padrão, não vou aqui entrar em detalhes, né? Aqui é um sigma, né? A gente chama de desvio padrão. Desvio padrão. Esse desvio padrão, ele tem exatamente a relação com a volatilidade, tá? Volatilidade. Essa volatilidade que você está considerando aqui, ela depende, obviamente, do ativo, tá? Então, por que eu estou mostrando isso aqui para você? Primeiro, para você entender o que é volatilidade, tá? Que é exatamente esse desvio aqui com relação a essa média, tá? Esse desvio pode ser para o lado negativo ou para o lado positivo, tá? Com relação a essa média. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui a média é zero, aqui o desvio padrão de um determinado ativo é, vamos colocar aqui, 5%, tá? 5%. Vamos supor que é diário, tá? Ou seja, ele desvia com relação a essa média mais 5% ou menos 5%. Então, basicamente, é essa a ideia aí do desvio padrão em relação a essa variação dos preços, que vai me dar essa informação de volatilidade. O que eu vou mostrar agora é exatamente uma comparação entre o EWZ, que replica em grande parte o índice Bovespa daqui do Brasil, e o TUR, que é um ETF que replica lá o índice turco, tá? Das ações turcas. Então, o que acontece, tá? Vou gerar aqui um outro gráfico aqui. Deixa eu tirar esse daqui. Então, a situação que a gente tem é o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui novamente um gráfico aqui. Novamente, a gente tem aqui o tempo, tá? E como eu já expliquei para vocês, aqui vai ser a variação, né? A variação do preço. Variação do preço. Então, essa variação do preço, vamos considerar que, vamos supor, primeiramente aqui, a gente tem aqui a Turquia, tá? Então, a Turquia, vamos supor que ela tenha uma variação desse tipo. Então. Essa variação que eu estou colocando aqui é simplesmente para simplificar, tá? Obviamente, na prática, não vai ser tão bonitinho assim como a gente está vendo. Eu já vi de antemão, esse aqui eu estou colocando é o da Turquia, tá? TUR. Esse aqui é um ETF, tá? Que replica, como eu falei, o índice das ações turcas lá, da Bolsa Turca, tá? Então a variação do ETF, TUR, tem esse tipo de comportamento, por exemplo, tá? O que acontece? O ETF brasileiro, que é o EWZ, aqui eu vou colocar aqui, eu já fiz análise anteriormente, então eu sei que isso aqui é verdadeiro, tá? Ele tem um comportamento de volatilidade bem parecido com relação ao ETF TUR das ações turcas, tá? Então ele tem um pouquinho maior de volatilidade. O que acontece? O ETF brasileiro, vou colocar aqui os pontos aqui, só para tirar como referência. Esse aqui é o ponto do EWZ. Ele vai ter uma volatilidade maior do que o ETF turco, né? Eu já pesquisei isso, já verifiquei isso. Então ele vai ter uma volatilidade mais ou menos assim. Deixa só para concluir aqui. Estou colocando aqui só para tirar como referência. Então aqui, ó, é como se a gente tivesse aqui. Vou fazer daqui para cá. Daqui para cá ele vai ter esse tipo de comportamento, tá? De volatilidade.
Então, essa volatilidade, que é um pouquinho maior aqui do EWZ, ele vai refletir onde? Como eu falei anteriormente, essa informação ela pode ser utilizada exatamente para você estimar a distribuição de probabilidades. Tá? Então, significa que se eu colocar aqui as duas distribuições, vamos colocar bem aqui embaixo, é como se eu tivesse isso daqui, tá? A distribuição de probabilidade do EWZ, que é a Bolsa Brasileira, vamos supor que seja mais ou menos isso aqui, tá? Vai ter esse tipo de comportamento, e a volatilidade da Bolsa Turca, aí, na verdade do ETF, que replica a Bolsa Turca, ele vai ter mais ou menos, um pouquinho menos aqui, tá? Vamos supor que seja isso aqui, tá? Ou seja, é uma volatilidade bem parecida, tá? Mas a volatilidade do caso da Bolsa Turca, através do TUR, vou colocar aqui TUR, na verdade ele acaba sendo algo bem parecido, vou colocar aqui, vai ser algo bem parecido com a volatilidade da Bolsa Brasileira. Vou colocar aqui o EWZ. Então a gente vai ter essa situação, tá? Então, lembre, tá? A gente está falando sobre volatilidade, que é exatamente essa variação aqui. Quanto esse cara aqui consegue variar em relação a essa média aqui, que é zero, tá? E ainda acontece a seguinte situação, tá? Para quem acompanha o nosso canal, para quem acompanha nosso conteúdo, um outro tipo de informação que a gente leva em consideração é o Markowitz. Markowitz é um ganhador aí do Prêmio Nobel, né? Que ele propôs exatamente a fronteira eficiente, tá? Então, o que acontece? Essa informação que você está vendo aqui do TUR, do EWZ, a gente pode visualizar exatamente na fronteira eficiente. Então, o que mostraria a fronteira eficiente? Seria mais ou menos a seguinte situação que eu vou colocar aqui para vocês. Então, se a gente for colocar na fronteira eficiente, eu tenho bem aqui embaixo a volatilidade. Daí, lembrando, quando a gente está falando em volatilidade, nada mais é que o desvio padrão aí que foi estimado a partir daquele cara lá, daquela distribuição de probabilidades, tá? E aqui é o retorno esperado. Retorno de um determinado ativo, pode ser uma ação, pode ser FII, pode ser REIT, pode ser bonds, qualquer coisa, tá? E aí a gente tem a seguinte situação, a conclusão que a gente tem aqui é que a bolsa, no caso turca, né, através do TUR, vai ter um comportamento mais ou menos assim, tá? E aí o que acontece? O EWZ ele vai estar mais ou menos por aqui, tá? Ele vai estar bem com uma volatilidade bem próxima do EWZ, tá? Desculpa, a volatilidade do EWZ vai estar bem próxima do TUR, ou seja, está bem próxima aqui, tá? Lembrando aqui. Então eu tenho aqui o IVV mais ou menos por aqui, os bonds mais ou menos por aqui, ou seja, uma baixíssima volatilidade, mas também um retorno menor. Então a gente teria mais ou menos isso aqui na fronteira eficiente. Se a gente fosse traçar aqui uma fronteira eficiente aqui para essa situação, seria mais ou menos assim, algo desse tipo, tá? Ou seja, aqui seria a fronteira eficiente. Ou seja, esses dois ativos aqui eles não estão dentro da fronteira eficiente, que exatamente são os dois ativos que a gente está falando, o TUR e o EWZ. Tá? Então é essa situação que a gente tem aqui. Então é aquilo que a gente tem que analisar. Então qual é o negócio aqui? Então eu não vou investir no EWZ, não vou investir no TUR e tal, porque tem uma alta volatilidade. Então a questão não é isso, a questão é que você tem que enxergar como é que funciona aqui a correlação desses ativos, como é que funciona o comportamento, o retorno esperado desses ativos com relação ao mercado, tá? Então eles têm como característica uma alta volatilidade e um retorno esperado baixo. Não significa que você vai ter sempre aquele retorno baixo, e sim que você tem aquele valor esperado com maior probabilidade. Pode acontecer se você estiver utilizando uma informação em que pode te dar um insight exatamente que momento comprar aquele ativo, então de repente, em vez de ter um retorno baixo aqui esperado, pode ter um retorno mais alto do que aquele esperado para aquele ativo. Ou seja, quando você está considerando investir em mercados emergentes, você tem que levar em consideração essa questão dessa volatilidade também, tá?
Pessoal, então o vídeo de hoje foi isso aí. Como eu falei exatamente para vocês, a ideia da gente mostrar esse conteúdo aqui da visão quant é exatamente para você tirar insights para você proceder de uma maneira melhor nos seus investimentos, inclusive diminuindo o estresse na hora da tomada de decisão. Essa que é a nossa missão aqui na Symmetry. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário e também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente estiver lançando um novo vídeo. Lembrando também, toda quinta-feira a gente está aqui no nosso canal do YouTube ao vivo falando sobre análise quant através das duas lives que a gente trabalha. Uma live é a Quant Trader e a outra live é a Portfólio Quant. Então eu te vejo, até a próxima.